Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, nós vamos então abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 26. Gênesis, capítulo 26. Leremos do verso 1 ao verso 33. Lido o texto, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. Está escrito: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abrão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaque abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhe Isaque: por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. E então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhe deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada,
juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Amém. Lições do deserto é o que nós vamos tratar com vocês a partir de agora. A crise não é uma coisa nova. Ela é tão antiga quanto a história humana. Hoje nós lidamos com crises medonhas, crise na família, crise no governo, crise nas instituições, crise até na igreja, crise econômica, crise espiritual. A crise certamente gera para todos nós medo, instabilidade, insegurança. Esse texto retrata uma crise medonha, não uma crise periférica, não uma crise superficial, mas uma crise profunda, porque se tratava daquilo que é essencial, a sobrevivência. A terra estava assolada pela fome, pela escassez de pão, pela seca severa. As colheitas não vinham, a provisão não existia, a despensa estava vazia. E então o desespero era extremamente preocupante para aquele povo. E é nessa conjuntura aqui que nós encontramos Isaque, enfrentando uma crise de sobrevivência. Então, à luz desse texto, quero observar com vocês princípios ou lições do deserto. A primeira lição é que no deserto da crise precisamos seguir a orientação de Deus. Veja comigo o verso 1 e 2, que sobrevindo fome à terra, já tinha existido outra, além da primeira vida no dia de Abraão. Foi Isaque a Gerar, foi se avistar com Abimeleque, rei dos filisteus, quando lhe aparece o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Naquela época, descer ao Egito era a melhor proposta. Era você emigrar da sua terra, sair da sua terra, para ir para o celeiro do mundo. O Egito, às margens do Nilo, ficava as terras mais férteis, mais produtivas do mundo. Em tempos de crise, o Egito era o país ou o império que abastecia o mundo. Então, ir para o Egito é fugir da fome. Ir para o Egito é ter prosperidade. Ir para o Egito era ter abundância. O problema é que o Egito era uma terra perigosa. No passado, o pai de Isaque, o Abraão, nessa mesma crise de fome, ele foi para o Egito, ele desceu ao Egito. E a vida dele se encrencou ali. E a história da humanidade mudou, porque Abraão desceu ao Egito. Porque lá ele mentiu. Porque lá ele adquiriu riquezas que foram um problema na vida dele, gerando a crise com Ló. Lá no Egito, a mulher dele leva uma serva, Agar, que vai dar origem a um outro povo, os ismaelitas, que vai ser uma complicação para Abraão e para a história dos homens. Deus está dizendo para Isaque: agora você não vai descer ao Egito. Pode ser mais fácil? Pode ser mais favorável? Você pode fugir da carranca da crise, mas nem sempre você fugir é a solução. Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion fugiram de uma fome em Belém. Buscando a vida, encontraram a morte. Buscando a sobrevivência, encontraram a doença. Buscando fugir da crise da fome, não puderam fugir da realidade da morte. Então tem horas, meu irmão, que fugir não é a solução. Encare a crise, enfrente a crise e, sobretudo, obedeça
a orientação de Deus. Se Deus está falando não faz, você não deve fazer. Não vá, você não deve ir. Porque Deus está no controle das circunstâncias da sua vida. Segunda lição do deserto. No deserto da crise, precisamos nos voltar para as promessas da palavra de Deus. Você não é guiado por aquilo que você vê, você não é guiado por aquilo que você sente, você não é guiado por aquilo que você percebe à sua volta, você é guiado pelas promessas de Deus. Então, confira comigo os versos 3 a 5. Deus disse assim: habita nessa terra, terra de Gerar, eu serei contigo e te abençoarei. Ou seja, ficar em Gerar é ficar na crise. Ficar em Gerar é ficar na terra da escassez. Ficar em Gerar não é seguro. Mas é nessa geografia da crise que Deus diz: é aí que eu vou abençoar você. É aí que eu vou proteger você. É aí que eu vou fazer milagre na sua vida. É aí que você vai ser abençoado. É aí que a sua descendência vai se multiplicar como as estrelas dos céus. É aí que você vai escutar de mim a promessa que eu darei a você e a sua descendência essa terra. Meus amados irmãos, essa lição é tão preciosa, porque Deus está dizendo o seguinte: não fique com medo do seu futuro, não. Você está olhando para frente, meu Deus, como é que vai ser? Os solteiros, como é que eu vou fazer para casar? Os casados estão perguntando, como é que eu vou fazer para criar meus filhos? Os idosos estão perguntando, como é que eu vou fazer para pagar o plano de saúde na minha velhice? Como é que eu vou fazer quando os meus filhos não puderam me acolher em casa na velhice? Vou para um asilo, vou para uma casa de repouso, vou ter alguém para cuidar de mim? Talvez você está preocupado com amanhã, com o futuro. Mas Deus prometeu que nunca vai desamparar você. Deus prometeu que nunca vai abandonar você. O seu futuro está nas mãos de Deus. Então, o que você precisa é alimentar-se das promessas de Deus e colocar o seu futuro nas mãos desse Deus da providência. Terceira lição do deserto. No deserto da crise, nós precisamos obedecer a Deus sem racionalizações. Olha o verso 6 comigo. Isaac, pois, ficou em Gerar. Eu gosto disso aqui. Deus um dia chegou para Abraão, lá em Ur dos Caldeus, e disse: sai da tua terra. Agora, muito tempo depois, Deus diz para Isaac: fica nessa terra. Para onde Deus diz sai? Para onde Deus diz fica. Isaac não questionou, Isaac não postergou, Isaac não arranjou desculpas. Isaac disse: Senhor, aqui é complicado, eu preciso sobreviver, eu tenho que ir para um lugar que tem pão, eu preciso ir para um lugar que tem emprego, eu preciso ir para um lugar que eu tenha futuro, eu preciso de um lugar que eu possa ter esperança em criar meus filhos. E ele recebe de Deus uma ordem e ele obedece, sem racionalizações. Deus às vezes dá algumas ordens para nós: não desça o Egito, fique em Gerar. Deus dá uma ordem para Abraão: agora você vai em Moriá e oferece seu filho em holocausto. Tem hora que Deus requer de você algo difícil, impossível. O segredo da vida vitoriosa é obedecer a Deus. Você pode não estar vendo, você pode não estar sentindo, você pode não estar vendo evidências, mas na obediência está a bênção de Deus para a sua vida. Obedeça. E obedeça sem racionalizações. Quarta lição do deserto. No deserto da crise, precisamos saber que a tentação vem depois de uma grande bênção. Versículos 7 a 11. Olha que coisa interessante. Foi logo depois da obediência dele, está escrito no verso 6, Isaac, pois, ficou em Gerar, e agora eu chego em Gerar. Deus, é aqui que você vai ficar. Mas o fato de você ficar aqui, Isaac, não lhe dá o direito
de transigir com valores absolutos. O fato de você me obedecer é aqui que você vai ficar, Isaac. Não dá a Isaac o direito de fazer qualquer coisa. Quando ele chega na terra, ele imita o pecado do seu pai Abrão. O seu pai Abrão desceu ao Egito e os patriarcas tinham uma virtude, viu? Gostavam de casar com mulher bonita. Perceberam isso? A Sara era bonita, a Rebeca era bonita, a Raquel era bonita. E casar com mulher bonita para eles era um problema, porque os homens disputavam com seus olhares essas mulheres. E agora ele chega em Gerar, ele não fala não, ele pensa. Ele pensa. Quando perguntarem, e essa mulher aí? Rebeca. Ele responde, ela é minha irmã. Bom, mas quando ele diz que ela é minha irmã, ele está botando a coitadinha da Rebeca numa vitrine. Ele está expondo a sua mulher. Ele está criando uma fissura no seu casamento. Ele está gerando uma crise conjugal. Porque agora essa mulher está disputada no disputado mercado conjugal. E certamente ela passou a ser observada. Até o dia que o rei, Abimeleque, consegue do seu palácio, que devia ter um lugar mais privilegiado de se ver o que estava acontecendo, e o olhar dele está endereçado para a casa do Isaac. Talvez cobiçando a irmã do Isaac, entre aspas. Quando percebe que o Isaac está acariciando a Rebeca. E então o rei vai confrontá-lo. Fala, que negócio é esse, rapaz? Essa mulher não é sua irmã coisa nenhuma. É a sua esposa. Que negócio é esse? Aí o Isaac confessa, não, na verdade eu falei que é minha irmã porque eu fiquei com medo. De que alguém se interessasse por ela e acabaria me matando para ficar com ela. Então, para preservar a minha vida, eu contei essa mentira. E agora o rei o exorta, que negócio é esse? Você poderia colocar os meus servos e a mim numa grande enrascada, traz uma maldição sobre a nossa vida. Então chama a sua atenção para 3 coisas. Primeiro, versículo 7, mentira contada. Segundo, mentira descoberta, versículos 8 e 9. Terceiro, mentira reprovada, nos versos 10 e 11. Agora preste atenção. No ato de obediência a Deus, o Isaac transige com a coisa que não se pode transigir. Se você perceber nas entrelinhas, no próximo passo, que é o capítulo 27, não sabemos quanto tempo depois, o Isaac já está bem idoso, já não está enxergando direito, e já não tem mais diálogo entre Isaac e Rebeca. A Rebeca escuta o marido dela atrás da porta. Até parece-nos que o escritor bíblico tem a intenção de mostrar-nos que a mentira dele, expondo a sua mulher, vai gerar uma crise tal na relação conjugal, que acaba a confiança, acaba a espontaneidade. Porque notem vocês que a atitude de Isaac é covarde. A atitude de Isaac é o contrário do amor. Qual o papel do marido? É amar a sua esposa e dar a vida por ela. Mas ele usa a sua mulher como escudo para se proteger. Em vez de botar o peito na frente, não, ela é minha mulher e eu vou defendê-la até a morte. Não, ele usa a sua mulher como escudo para se proteger da morte. Enquanto o amor é outro centralizado, o amor de Isaac é um amor egoísta. Ele gosta dele. E está pronto a usar a sua mulher para se proteger. Então notem vocês que em tempo de crise, uma das coisas que se precisa preservar é o casamento.
Porque às vezes na crise as pessoas descuidam do casamento. E você pode ter prosperidade, você pode ter pão com fartura, você pode ter promoção no emprego, você pode ter sucesso financeiro, você pode ser muito bem sucedido na sua empresa, você pode ser o CEO da sua empresa, você pode ter o melhor salário da sua empresa, você pode ter uma carreira brilhante, mas se você perde o casamento, você perdeu a base da vida. Se a sua família ruir, o seu sucesso tem sabor de cinza. Seu troféu é troféu de palha. Quinta lição do deserto. No deserto da crise, precisamos desafiar os prognósticos pessimistas. Olha o versículo 12 comigo, por favor. Versículo 12. Você pode ler comigo o verso 12, toda a igreja? Vamos juntos? Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Meus irmãos, isso é impressionante. Porque veja bem, olha a bondade de Deus. Deus não é caprichoso. Deus não é melindroso. O servo dele erra, falha, peca, se recompõe. Deus perdoa, Deus abençoa. Deus podia dizer: ô Isaque, já que você está fazendo tudo errado, agora eu vou deixar você se virar. Vou encolher minha mão, não vou abençoar não. Mas depois de uma repreensão, e é o ímpio que está repreendendo um servo de Deus, diz o texto que ele semeou naquela terra. Que terra? Terra de Gerar. Num tempo de fome, num tempo de escassez. E ele colheu 100 por 1, isso é uma colheita exponencial. Mas por que ele colheu a 100 por 1? O versículo 12 também responde. Porque o Senhor o abençoava. Então, vamos aplicar isso aqui para nós. Você devia parar um pouquinho de reclamar da empresa que você trabalha. Do lugar que você faz, está fazendo a coisa acontecer. Porque em vez de ficar dizendo: não, isso aqui não chove, isso aqui não adianta plantar, isso aqui todo mundo já plantou, não funciona, aqui não vai dar certo, aqui não prospera, a crise aqui não tem saída. Quanta gente olhando para o Brasil desse jeito. Converso com gente de norte a sul do Brasil, tem muita gente desanimada. Tem muita gente que, se tiver uma chance, você vai embora. E eu não estou dizendo que você não possa ir embora um dia, que você não possa morar num outro país, que você não possa emigrar e fazer a sua carreira fora daqui. Eu estou dizendo que às vezes a gente aumenta tanta a carranca da crise, não tem saída para mim. Semeia nessa terra. Deus pode fazer você prosperar. Deus pode fazer você colher 100 por 1. Porque o que faz você ir para frente é a bênção de Deus. Não é a sua inteligência, não é a sua capacidade apenas não é a sua destreza não são seus cursos, não são seus cursos de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado. Isso tudo é bom, isso é tudo maravilhoso, mas o que é necessário e fundamental para você ir para frente é a bênção de Deus. É a bênção de Deus. Tinha um exército fugindo de um homem há 40 dias. A crise era tamanha que ninguém tinha coragem de achar que esse quadro podia ser revertido. Chegou um rapazinho lá. Diz: mas que negócio é esse? Que crise é essa? Que gigante é esse? O problema desse gigante não é comigo não. Esse gigante está afrontando é o Senhor dos Exércitos. E ele não vai ter comigo, não, ele vai ter com o Senhor dos Exércitos. E eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Você vai encarar a crise, você vai encarar o seu Gerar em nome do Senhor dos Exércitos. E você vai semear, com fé. E a bênção de Deus vai fazer você colher 100 por 1. É isso que o texto quer dizer para nós. Agora, se você ler o texto todo, você vai perceber que tem muita gente que quer a bênção de Deus de braço cruzado, deitado numa rede, tomando água de coco no canudinho.
O cara quer prosperar, mas não estuda. Ele quer passar no concurso, mas não estuda. Ele quer crescer, mas não rala. Leia o texto do capítulo 26, e ele se tornou o quê? Um especialista em cavar poços. Ô, gente, no deserto tem água como? Tem que cavar poço. Tem que cavar poço. E onde cava um poço tem água. E quando tem água tem vida, e quando tem vida tem prosperidade, e aí tem bênção, e aí a coisa começa a acontecer. Então note você que existem duas coisas: a bênção de Deus e o trabalho do homem. Deus não premia a preguiça. Deus premia o empreendedorismo, a coragem, a fé, o preparo. Então, o texto vai nos mostrar que esse indivíduo tornou-se um especialista. Deixa eu contar uma cena interessante para vocês, de um engenheiro chamado Charles Steinmetz. Charles Steinmetz foi um engenheiro que montou a fábrica Ford. Vocês sabem disso, que até Henry Ford, só rico tinha carro. Um dia, Henry Ford disse o seguinte: eu vou fazer um carro para o povo usar, acessível ao povo. E o engenheiro que ele chamou para montar a fábrica Ford chamava Charles Steinmetz. Era um anão com o corpo retorcido, mas com a cabeça brilhante. Depois de montada a fábrica Ford, anos trabalhando, crescendo, produzindo, etc. e tal, um dia houve uma pane na fábrica, uma semana inteira parada. Técnicos, engenheiros vieram, ninguém resolveu o problema, ninguém. Muito prejuízo. A Henry Ford lembrou do Charles Steinmetz, mandou chamá-lo. Ele veio, mexeu aqui, mexeu ali, mexeu lá. Em menos de uma hora, tudo voltou a funcionar. Mandou a conta para Henry Ford, $10.000. Embora Henry Ford era muito rico, mas achou despropositada a conta. Mandou um memorandozinho de volta. Ô Charles Steinmetz, você vai me cobrar $10.000 por menos de uma hora de trabalho? Que negócio é esse? Você está me explorando? Charles Steinmetz descreveu a conta. Pelo tempo gasto em mexer nos seus motores, eu vou lhe cobrar $100. Pelo conhecimento técnico, para resolver o problema, eu vou lhe cobrar $9.900. Total, $10.000. Pago a conta sem reclamar. Ele estava diante de um especialista. Meus irmãos, o mundo hoje é o mundo dos especialistas. Se vai fazer salgadinho, tem que ser o melhor salgadinho. Se você vai fazer limpeza numa casa, tem que ser a melhor limpeza. Se você vai ser professor, vai ter que ser o melhor professor. Se você vai ser um comerciante, é o melhor comerciante. Se você vai fazer comida num restaurante, hoje tem que ser a melhor comida. Eu não sei quanto a vocês, mas eu vou em restaurante que tem 10 anos, 20 anos que está ali, não sabe fazer arroz com feijão, que é o básico da culinária brasileira. Aí você vai num restaurantezinho que faz arroz e feijão bem temperado, você fica freguês. Você vai ser advogado, engenheiro, médico, professor, o que for, você precisa se especializar. Isaac era um especialista. O sucesso dele não foi só porque a bênção de Deus, não. Deus olhou o trabalho dele, ele plantou, ele cavou poços, ele abriu poços, ele desenterrou poços. Onde esse camarada ia, ele era um empreendedor. Sexta lição do deserto. No deserto da crise podemos experimentar os maiores milagres de Deus. Olha comigo, por favor, os versos 12 a 14. Você pode ler comigo 12 a 14? Vamos juntos? Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Então veja você que ele colheu a 100 por 1 no deserto, na seca. Diz o texto que ele se enriqueceu, que ele prosperou, que ele ficou riquíssimo. Tornou-se um próspero empresário rural. Primeiro porque o Senhor o abençoou.
Segundo, porque ele teve diligência para trabalhar. Agora, eu queria que você lesse comigo, em Provérbios, uma coisa muito linda. Provérbios retrata para nós que diligência no trabalho e bênção de Deus caminham juntas. Abra aí, por favor, em Provérbios 10:4, sem tirar aqui de Gênesis, nós vamos voltar para cá. Provérbios, versículo 10, versículo 4. Toda a igreja comigo, por gentileza. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem enriquecer-se. Gente, a palavra remissa é lerdo. O que trabalha como um lerdo, preguiçoso, empobrece. Mas a mão dos diligentes vem o quê? Enriquecer-se. Dá uma olhadinha agora, capítulo 13, verso 4 de Provérbios. Leia comigo. 13:4, toda a igreja. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Agora 28:19, Provérbios. Vamos lá? Todos juntos? O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Então preste atenção, Deus é o Deus que abençoa, mas abençoa quem? Quem bota a mão no arado, quem trabalha, quem sua camisa. Vou falar igual a Orival, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Muito bem. O que é curioso é que Isaac não prosperou na passividade. Ele plantou, ele cavou poços, ele investiu, ele suou a camisa. Agora, eu estou falando de coisas materiais, que é o texto, mas vamos pensar nas coisas espirituais. Você tem lido a sua Bíblia? Você tem vida devocional? Você tem andado com Deus? Você tem semeado nesta terra da vida com Deus? Porque nós não vamos colher, irmãos, os frutos de uma vida espiritual plena se nós não investimos, se nós não oramos, se nós não obedecemos, se nós não somos fiéis a Deus. Sétima lição do deserto. No deserto da crise, precisamos estar preparados para enfrentar oposição sem azedar o coração. Você acha que nós vivemos num mundo de concorrência hoje? As empresas ficam competindo umas com as outras? O sistema não é draconiano. O sistema hoje não é de querer construir o seu sucesso sobre os escombros do fracasso do outro. O outro tem que perder para eu ganhar. Tem 2 vagas na empresa. Para você entrar, o outro não pode entrar. Se o outro entra, você fica lá de fora. É o mundo da concorrência, da disputa. O problema é que quando Isaac começa a plantar e a colher e a prosperar e a cavar poços e tem água nos poços, o que começava a acontecer? Eles vieram e enterravam os poços dele. Hoje, gente, água ajuda todo mundo, mas tem gente que não suporta ver você avançar. E ele morre, mas ele morre feliz de ver você, que você não está conseguindo usufruir o que você trabalhou. Eles enterravam os poços do Isaac. O Isaac cavava um poço aqui, chegavam lá e disputavam o poço com ele. Não, esse aqui é meu. Não era deles, mas ele é meu. Então preste atenção nisso. No mundo que vivemos, como na época de Isaac, vai ter o problema da inveja, vai ter o problema de alguém querer nos bastidores te prejudicar. A questão é como é que você reage a isso. Você vai entrar no jogo? O Isaac nunca declarou uma guerra. É seu? Tá bom, fica aí, eu vou para frente.
Ah, esse aqui é meu também. Tá bom, fica aí, eu vou para frente. Ah, enterrou meu poço. Eu desenterro. Porque se você entrar nessa briga, você azeda a alma. E se você azeda a alma, você pode ganhar todas e perder ao mesmo tempo. É por isso que Paulo diz assim: sofra o dano. É melhor você sofrer o dano que ganhar uma batalha e ficar com a alma amargurada. Agora, notem comigo, por gentileza, o verso 14b, que está escrito que, em virtude da prosperidade de Isaque, os filisteus lhe tinham inveja. Qual foi o resultado da inveja deles? Versículo 15: lhe entulharam quantos poços? Todos os poços. O que mais aconteceu? Versículo 16: o rei chegou para ele, Abimeleque, e disse: vai embora daqui, aparta-te de nós. Qual o argumento que ele usou? Você já está mais forte que a gente. O que Isaac fez? Se defendeu, contratou um advogado, foi para uma banca de advogados, foi na justiça defender seus direitos? Não. O que está escrito? Versículo 17: Isaac saiu dali. Ao sair dali, o que ele continuou fazendo? Versículo 18: continuou abrindo poços. Abrindo poços. Mas ele fez algo maravilhoso aqui que eu queria chamar a sua atenção. Você não pode prosperar de verdade sem tomar a decisão de perdoar quem prejudica você. O Isaac podia até ter saído ali, mas sair com a alma amargurada. E um homem de alma amargurada não prospera. Ele pode ganhar muito dinheiro, mas não é próspero. Porque uma coisa é rico e prosperidade é outra coisa. Tem gente rica que não é próspera. Tem gente pobre próspera. O próspero é aquele que está bem com a alma dele, está bem com Deus, está bem com as pessoas. Não importa as circunstâncias que nós cantamos aqui, ele está bem, está bem. Oitava lição do deserto. No deserto da crise, precisamos reabrir as antigas fontes sem deixar de cavar novos poços. Por favor, eu queria que você lesse aqui versículo 18 comigo. Põe na tela o versículo 18. Todos nós juntos. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia dado. Então, primeira coisa, filho, volta lá no passado e limpa os poços, lá do passado. Está cheio de entulho, tem água lá, mas não está brotando. Quantas coisas que já brotaram no passado, na nossa vida, que hoje não brotam mais, porque foi entulhado, tem terra, tem lixo. Precisa tirar o lixo, precisa desenterrar isso, limpar o coração, limpar as emoções, limpar a memória, limpar a mente. Este homem, ele reabre os poços antigos, mas ele não vive só de passado. No passado, seu pai cavou poços e os filisteus entulharam os poços. Diz: mas eu vou desenterrar os poços que foram entulhados, mas eu não vou ficar preso ao passado, não. Eu não vivo só de memórias, não. Eu não vivo só de lembranças, não. Eu não vivo só de tradição, não. Eu vou cavar novos poços, eu vou além do que o meu pai fez, eu vou para frente, eu vou conquistar mais do que o meu pai conquistou. Convenhamos aqui, quem tem mais de 60 anos aqui no auditório como eu? Eu não sei quanto a vocês, mas a maioria de nós aqui viveu num berço difícil. Foi ou não foi? Não tem essa vida mole que tem hoje, não. Tem não. Quando meu pai ia na cidade e eu comia um PF com ele, aquilo era um negócio extraordinário para mim, comer um PF.
Oferece um PF a um adolescente hoje, vai rir da sua cara. Meu sonho de adolescente é ter uma bicicleta velha, eu não tive. Como criança, eu tive um brinquedo comprado em loja, um carrinho de plástico. Só um. E não fiquei traumatizado. Louvado seja Deus. A nossa geração tem o dever de ser melhor que a geração dos nossos pais. Muito mais ferramentas nas mãos, muito mais oportunidades nas mãos, muito mais condições nas mãos. O Isaac foi além do seu pai. Ele destapou os poços do seu pai, mas ele cavou novos poços, ele foi para frente, ele conquistou novos horizontes. Então, pega o legado do seu pai, viu? Vocês moços aqui, os rapazes, gente solteira aqui, levanta a mão. Quem é solteiro? Vocês precisam pegar o legado de seus pais. Aproveite isso e vá para frente. Sejam mais crentes, sejam mais piedosos, sejam mais cheios do Espírito Santo, sejam mais entusiasmados com a obra de Deus. 9ª lição do deserto. E vamos encerrar com a próxima. No deserto da crise, precisamos tirar o entulho dos filisteus para que a água possa jorrar. Versículo 18. E vamos pegar isso aqui como uma coisa espiritual. Tem muita gente hoje que não consegue prosperar espiritualmente, porque a vida dele está um poço cheio de entulho dos filisteus. O que é que você está vendo? O que é que você está assistindo? Ontem eu fiquei perplexo, estava pregando no Rio, me hospedei no hotel dentro do aeroporto de Santos Dumont. Quando você dobra para chegar no aeroporto, eu vi uma fila imensa, mais de 1 quilômetro. Isso era 11h30 da noite. E eu fiquei, mas como assim uma fila 11h30 da noite? Era para entrar numa boate. E eu levantei 5 horas da manhã, com um batuque terrível. Falei, meu Deus, que batucada é essa? Aí me lembrei, era boate. 5 da manhã. 5 da manhã. O que as pessoas estão vendo hoje? O que elas estão assistindo? O que elas estão ouvindo? O que elas estão lendo? Quais são as filosofias que elas estão abraçando? Quais são as ideologias que estão rondando a mente delas? Isso é entulho de filisteu. É preciso desenterrar isso, é preciso limpar isso, é preciso tirar esse entulho, é preciso tirar esse lixo. Se você quiser experimentar as águas abundantes de Deus jorrando da sua vida, você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, é preciso tirar o entulho dos filisteus. 10º e último lugar, 10ª lição do deserto. No deserto da crise, precisamos misturar liturgia com trabalho. Versos 24 e 25. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Na mesma noite, lhe aparece o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então levantou um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaque abriram ali um poço. Tem poço e tem altar. Tem poço e tem altar. Tem altar e tem poço. Você trafega do trabalho para a casa de Deus com a mesma devoção. Você adora a Deus cavando poço. Você adora a Deus levantando altar. Foi isso que os reformadores entenderam. A sacralidade de todo o trabalho honrado que você faz. De limpar a casa, a fazer um curso de pós-doutorado. Você está adorando a Deus. A mesma liturgia. É isso que faz diferença.
Se você vai para o trabalho reclamando, murmurando, amaldiçoando o seu trabalho, você perdeu a bênção. Mas se você está lá cozinhando, se você está lá varrendo a casa, se você está lá escrevendo um livro, se você está lá fazendo o seu comércio, se você está lá estudando, se você está lá vendendo, se você está lá advogando, se você é o professor, se você é o engenheiro, você é o médico, você é o advogado, se você é o empresário, se você é o empregado, você faz isso para a glória de Deus, e você trafega do poço ao altar, do altar para o poço com a mesma devoção. A sua vida é litúrgica, é o culto da vida, é o que agrada a Deus. Concluindo, tem alguém no deserto aqui? Tem alguém passando alguma crise aqui? Quem sabe Isaac nos tome pela mão nesta noite e nos ensine a lidar com a crise do deserto. Porque o seu deserto pode florescer. E você pode semear nesse deserto e colher 100 por 1. Você pode cavar poços e encontrar vida. Você pode limpar os poços e experimentar as vitórias que aqueles que viveram no passado experimentaram. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó está aqui. Ele é o nosso Deus. E Ele pode fazer exatamente o mesmo com você e comigo. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.